Olá, amigos! Respondendo no questionamento acerca do recall, o chamado realizado pelo fabricante perante aquele consumidor, caso o consumidor não compareça para o fabricante fornecedor sanar o vício daquele produto ou daquele serviço, ainda assim o fornecedor permanece responsável pelos danos que ocasionarem aos seus consumidores? Essa indagação vamos responder agora. E a resposta é que sim. Via de regra, sim, por um motivo muito lógico da própria norma consumerista. No próprio artigo 8º do CDC, delimita que os fornecedores não poderão inserir seus produtos ou serviços no mercado de consumo sem trazer a segurança destes consumidores. Ou seja, ele não pode trazer uma insegurança nesses produtos ou nesses serviços. Deve realizar esta inserção com a devida segurança, por óbvio. E além disso, a própria regra da responsabilidade civil objetiva, que é aquela que independe de culpa, ou seja, nós não discutiremos a culpa. É simplesmente se houve a inserção deste produto e em decorrência dessa inserção do produto ou do serviço, trouxe dano ao consumidor, se a resposta for sim, acabou. O fornecedor ele tem a responsabilidade civil objetiva, conforme dispõe o próprio artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor, no seu caput, quando afirma que o fornecedor daquele produto ele terá uma responsabilidade objetiva, que é aquela que independe de culpa. Estamos diante do chamado fato do produto. Da mesma forma, o é quando estamos falando do fato do serviço, do próprio caput do artigo 14, quando fala que o fornecedor daquele serviço responde de forma objetiva, ou seja, aquela que independe de culpa. Não vamos discutir ou condicionar a comprovação da culpa por parte do fornecedor, simplesmente pelo fato dele já ter uma responsabilidade objetiva. Essa é a minha visão, isso você encontra na doutrina também. Em contrapartida, temos outras situações as quais são utilizadas como teses defensivas a estes fornecedores, e aqui também cabe-nos alertá-los acerca disso. Por quê? Olha, o ponto crucial qual é? Realizamos o recall, fornecedores. Aquele consumidor teve ciência desse recall, mas ainda assim não compareceu para que fosse sanado aquele vício. Bom, se estivermos diante de uma situação onde o fornecedor consegue provar que aquele consumidor teve ciência e ainda assim quedou-se inerte, levanta-se a tese de culpa exclusiva deste consumidor quanto ao evento danoso pelo não atendimento do chamamento do recall. Isso é o que dispõe a própria legislação, quando estamos falando do fato do produto, no seu artigo 12, parágrafo 3º, inciso 3, mencionando culpa exclusiva do consumidor. Da mesma forma, ou é, quando estamos diante do fato do serviço do artigo 14, parágrafo 3º, inciso 2, culpa exclusiva do consumidor. Vamos fazer aqui a leitura rapidamente desses dois dispositivos? Lá estão assim. Artigo 12, parágrafo 3º. O fabricante, o construtor, o produtor ou importador só não será responsabilizado quando provar, inciso 3, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Artigo 14, fato do serviço. Parágrafo 3º, o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar, inciso 2, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Essa é a tese utilizada para os fornecedores tentarem se isentar desta responsabilidade quanto aos seus produtos ou serviços que foram inseridos no mercado de consumo, posteriormente realizaram o recall e houve a omissão dos seus consumidores para que fosse sanado ali o vício daquele produto ou daquele serviço. Além desta tese defensiva, também é utilizado a culpa concorrente do consumidor.
Ou seja, o consumidor como vítima, ele de fato sofreu um dano, mas ele concorreu para o evento danoso, tendo em vista que ele se omitiu ao chamamento realizado do fornecedor para sanar aquele vício no produto ou no serviço. Essa disposição você encontra no artigo 945 do Código Civil. Poxa, então como é que ficaria essa indenização, Henrique? Na culpa concorrente será uma indenização quantitativa, qualitativa, aqui trazendo uma equidade, um equilíbrio, porque ambos, tanto a vítima quanto o autor, corroboraram para aquele evento que o próprio consumidor sofreu. Então, essas, na verdade, tanto a culpa exclusiva do consumidor quanto a culpa concorrente, é utilizada como tese defensiva dos fornecedores para que também traga responsabilidade ao consumidor. Tese esta que eu discordo pela máxima principiológica do direito do consumidor e, como alertei vocês, a responsabilidade objetiva do fornecedor em relação aos seus produtos e serviços inseridos no mercado de consumo. Além disso, na própria origem, numa ação originária desses fornecedores, eles sequer poderiam ter inserido esse produto ou este serviço que venha trazer um dano, uma insegurança ao consumidor.